Ontem também tivemos o reinício do encontro de casais e sentimos eu senti pelo menos a falta de pelo menos uns 10 a 12 casais, né? E sentimos mesmo a falta de vocês e, portanto, você tem uma nova chance, dia 8 de julho, de estar aqui com a gente. Você que não veio, pergunte para o pessoal que esteve aí. Foi um tempo muito gostoso, o pessoal não queria ir embora, a gente teve que apagar a luz. Perderam, né? Mas 8 de julho, outra chance, né? Isso se chama graça. Você tem a oportunidade de estar aqui com a gente. Foi um tempo muito gostoso, né? Tivemos que apagar a luz e mandar o pessoal embora porque não paravam de comer também, né? Foi um tempo muito gostoso, o reencontro, o compartilhar, né? O recomeço aí desse ministério. Então orem pela gente aí, né? Próximo encontro, 8 de julho. Já vá colocando na sua agenda. Eu sei que sua agenda é muito apertada, cheia de eventos e atividades, né? Então coloca desde já. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6. Vamos ler do versículo 3 até o 10. Se nós aqui como igreja pensássemos bem, vamos ver para essa igreja, vamos pensar num perfil, num currículo para uma pessoa estar à frente, cuidando, liderando dessa igreja. Vamos imaginar, né, que os pastores aqui, os 3 pastores foram mortos num acidente, né? Eles estavam comendo cachorro quente ali na esquina, veio um caminhão e matou os 3, graças a Deus, né? E agora vocês precisam de um novo pastor, né? E ele teria esse currículo aqui. Vamos ler. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos em todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, açoites e prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com armas de justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra ou por desonra, por difamação ou boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Que tal o currículo desse homem? Uma vez perguntaram para um pastor, né, hoje em dia tem um tal de pastor ostentação, já ouviram falar disso? Pastor ostentação, ele chega com o carro do ano, o melhor carro do ano, né, e a congregação dele é numa periferia. Aí perguntaram, mas o pessoal não reclama? Não, os irmãos gostam de luxo. Há um pastor nacionalmente conhecido, os templos deles estão sendo sequestrados pela Justiça Federal, porque ele deve 18, 20 mil em aluguel. A sua casa de praia vale milhões de reais, uma casa de veraneio, ali no litoral de São Paulo, uma casa luxuosíssima. Que tipo de pessoa você chamaria para estar à frente? Um cara que vivia apanhando, vivia preso, pelo menos 7 anos, 5 a 7 anos da sua vida ele ficou em cana. Onde ele ia, causava tumulto. Vocês chamariam um homem desse para estar à frente da sua igreja? Paulo vai nos mostrar aqui. Reginaldo, pega lá no e-mail lá da igreja, tem um slidezinho, 2 Coríntios 3 lá, deixa preparado, por favor. Havia essa preocupação, não dando nós motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. A palavra escândalo significa não colocar tropeço. Ele queria ter uma conduta
diante de toda a igreja, diante da igreja de Corinto, que alguém pudesse, puxa vida, eu estou saindo da igreja por tua causa. Olha, hoje eu não acredito em Deus na Bíblia por causa do que você fez. Ele não queria dar uma rasteira na caminhada das pessoas. Ele tinha essa preocupação, eu não quero ser motivo de escândalo, fazer alguém tropeçar, fazer alguém cair, de tal maneira que isso trouxesse para o ministério censura. A palavra censura aqui significa algo que trouxesse a igreja, a palavra de Deus, o evangelho ao ridículo. Algo que trouxesse vergonha. Algo que fizesse desacreditar na palavra da verdade, na palavra do evangelho. Condições onde as pessoas criticassem e colocassem culpa. Paulo tinha essa preocupação, como mensageiro, o seu ensino com o evangelho, de que de alguma maneira as pessoas não viessem a desacreditar e se revoltar, ou desiludir e ficarem frustrados. O seu caminho não era o caminho da fama. Estão indo atrás de personalidades famosas, de enriquecimento. E se o pastor anda de chinelo bem, né? Isso não vai pegar bem para mim, né? Imagina eu aparecer no Facebook, no TikTok, né? Onde mais que no TikTok, qual outro que aparece as fotos da gente assim? No Instagram, né? Não vai. O meu Instagram vai ficar estragado. Parece com um pastor desse aí, meio mulambento. Ele não é famoso. Ele vem a pé para a igreja, não tem nem carro, coitado. Mora de aluguel. Ou talvez porque causa escândalos morais, financeiros. São as áreas onde são as piores coisas que os líderes cristãos têm caído. Uma vez eu li, né, que foi feita uma pesquisa com 250 pastores nos Estados Unidos, e eles descobriram que 3 barras destroem a vida de um líder: barra da saia, barra de ouro e o São João da Barra. São as 3 barras que destroem a vida de um líder. Paulo tinha essa preocupação. Quero ser motivo de escândalo, para que o ministério não seja exposto ao ridículo, para que o evangelho não caia na boca do povo, né, e seja criticado, seja censurado. Pelo contrário, recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. A palavra ministro aqui quer dizer, eu sou um servo. Mas a recomendação de Paulo não era assim, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. O que Paulo passa a descrever, olhem para a minha vida, para a minha biografia. Nós vimos hoje uma biografia aqui, né? 80 anos resumido em 15, 20 minutos. Olha para a minha biografia, olhe para os fatos que vocês conhecem. Paulo, um pouco antes, eu não recomendo a nós mesmos, estamos exigindo, né? Quem é você, Paulo? Onde estão as suas cartas de recomendação? Paulo já disse lá no capítulo 2, vocês, a igreja de Corinto, são a minha cartas vivas, porque vocês conheceram a Cristo, a palavra da verdade, através do meu ministério. Vocês são as minhas cartas de recomendação. Que história é essa de estar pedindo quem é você, de onde você vem? Eu estive com vocês mais de 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus aí. Como é que vocês podem dizer? E agora olha para o meu currículo. Agora a pergunta que fazemos é o seguinte: você viria para o ministério se quando você se convertesse, isso está lá em Atos, eu não me lembro o capítulo, mas eu sei que está em Atos, e dissesse assim, ó, vai lá e fala com esse homem Saulo, porque ele vai descobrir o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Você se converteria? Você entraria no ministério se alguém lhe dissesse, vai custar teu final de semana, vai custar tua liberdade, vai ser zombado, criticado, perseguido, maltratado, espancado, você vai levar muita surra. Quantos de vocês viriam para o ministério? Aí você deve estar pensando, e você, Joel? Quantos de nós começaríamos a seguir a Jesus Cristo? Por isso a primeira
Pode pôr lá, Reginaldo, por favor. Oi? É o 2 Coríntios 3, não, 6:3. 2 Coríntios 6:3. Desculpa, Reginaldo, não te avisei antes. Pode avançar? Paulo começa dizendo perseverança. Em algumas versões talvez seja paciência, mas a melhor palavra é perseverança. Significa aquela capacidade de resistir, de ficar sobre as situações difíceis e não desanimar, não desistir. Não é simplesmente uma condição passiva, mas de enfrentar firmemente toda a oposição e dureza das circunstâncias que antevêm. É essa a ideia da expressão aqui, perseverar. Não é simplesmente ficar ali, mas é suportar firmemente toda a situação adversa, circunstâncias difíceis, e enfrentar triunfantemente os desafios, os testes, as aflições, que seriam muitas. Então Paulo começa, e essa é uma boa palavra. O nosso tempo está curto, e resumir algumas páginas aqui é bem... eu iria correr muito, né? Mas observe que essa divisão aqui do texto é simplesmente para nos ajudar, tá, gente? Você pode ler, você pode ouvir uma organização diferente. Então, as provas estão ali, são relacionadas. Apenas nos ajudar a entender melhor. Paulo fala, olha, essa condição de perseverança, ou seja, eu me mantive firme, eu não desanimei, não desisti. Nos conflitos internos. A palavra tribulações é a mesma palavra que Paulo usa lá no capítulo 1, que Deus nos conforta em todas as nossas sofrimentos e tribulações. É a mesma palavra. Essa palavra descreve aquilo que nos aflige, aquilo que nos aperta, aquilo que nos leva a condições de tensão, de ansiedade, de estresse. Nas nossas necessidades, por incrível que pareça, ele tinha necessidade de comer, beber, de se vestir, onde morar. Paulo está falando, essas são as provações. E num texto ele fala assim, a gente não tem nem sequer endereço fixo. Nas angústias, é outra palavra que fala daquela ansiedade, daquela coisa que espremia a vida dele. Isso são os conflitos que ele tinha dentro dele. Paulo está colocando e abrindo o seu coração e descrevendo, colocando a sua biografia. É sobre isso que eu queria falar para vocês. Havia os conflitos externos, os açoites. Onde... 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Ou seja, durante pelo menos 5 vezes ele foi espancado e levou 39 açoites. 5 vezes pelo menos. Dos tumultos. Se tinha um homem que arranjava confusão, esse homem era Paulo. O livro de Atos, eu vou apenas mencionar uma situação. Atos 19, por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Acerca do caminho é uma maneira como no livro do Atos são tratados os cristãos, aqueles que estão no caminho, aqueles que estão seguindo a Jesus, eles eram tratados dessa maneira. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios, né? Foi a cidade tomada de confusão, e todos se arremeteram arremeteram para o teatro, arrebatando, né, os macedônios, Caio e Aristarco, os companheiros de Paulo. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam o motivo porque estavam ali. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Esse, acenando com a mão, queria falar ao povo, quando porém reconheceram que era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Né, aquela comemoração. E há 7, 8 menções onde Paulo ia das confusões que acontecia. Mas não é só isso que Paulo fala, né, dos tumultos.
das circunstâncias dos ministérios, dos trabalhos árduos, das noites sem dormir, das perseguições, dos jejuns. Mas esses jejuns aqui não é aquele jejum intencional que você faz como uma condição que você se coloca na presença de Deus. Sabe por que ele passava jejum? Porque muitas vezes ele não tinha o que comer. Paulo não está se vangloriando, eu fazia muitos jejuns na presença de Deus. Lembra-se como Jesus condenava a atitude dos fariseus, né? Que eles queriam ostentar que faziam jejuns? Paulo não é esse tipo de gente. Quando ele está falando de jejuns aqui, é porque muitas vezes ele não tinha o que comer. Pode passar o próximo. Mas por outro lado, você vai olhar ali no texto, para você ter uma ideia, são 28 descrições que Paulo coloca aqui. Então, se fosse falar de cada uma delas, né, certamente você ia para casa na hora do jantar aqui, né? Por isso que eu estou dando essa acelerada aqui. E é uma organização. Havia as provisões. Esse homem tinha que ter uma capacitação de caráter. Na pureza, no conhecimento. A palavra conhecimento aqui não é necessariamente acúmulo de informações, mas é a capacidade de aplicar as coisas que ele aprende da palavra de Deus, de explicar a palavra de Deus, de torná-la simples e inteligível às pessoas, de viver aquilo que ele está pregando. As pessoas podiam observar e perceber quem era o seu Paulo no seu dia a dia. E essa é a ideia do conhecimento, não apenas acúmulo de informações, mas a habilidade, o conhecimento de lidar com a palavra de Deus e explicar, né? De muita paciência. Aqui é uma outra palavra diferente, a palavra paciência. Se a palavra perseverança é a capacidade de ficar firme em situações adversas, a palavra paciência aqui significa a habilidade de lidar com pessoas adversas, com pessoas difíceis, com pessoas críticas, com pessoas que vivem falando muitas coisas que não deviam falando. A palavra paciência aqui é a habilidade de lidar com pessoas não tão fáceis de lidar. É essa paciência aqui, né? Capacidade espiritual que ele tinha. Você é um abençoado. Você é um... O que você anda aprontando? Obrigado, Edmundo. Estava precisando mesmo. Capacitação espiritual na bondade. A palavra bondade aqui significa sempre pensar o melhor do outro, né? Eu estava falando com a Creuza. Cadê a Creuza? Ela já saiu. O motivo por que ela saiu você vai já saber. Creuza, eu senti tua falta ontem, né? E de muitos de vocês, eu senti falta. Eu falei, Creuza, eu senti tua falta. É que apareceram os parentes lá e eles me trouxeram 2 quilos de camarão. E quando eu fui abrir o camarão, eu descobri que eu precisava limpar. Fiquei 3 horas limpando o camarão, porque hoje tem um almoço com eles lá. Por isso que eles já saíram. É sempre pensar o bem, o melhor do outro, né? Não fazer juízos, e geralmente a gente erra. Paulo tinha essa bondade. A presença e a ação poderosa, só esse fato, né? A capacitação espiritual fundamentada na ação viva do Espírito Santo, isso por si só demandaria bastante reflexão, né? No amor sincero, literalmente ali significa amor não hipócrita. A palavra hipócrita era uma palavra usada para os atores de teatro, aqueles que eles colocavam, lembra-se no teatro antigo, eles colocavam máscaras, né, para representar um personagem. Se o personagem estava triste, ele colocava uma máscara triste. Se o personagem estava alegre, ele colocava uma máscara alegre. Era usada para o ator de teatro. Ele está dizendo aqui que o meu amor não é uma encenação. Ele é genuíno, ele é verdadeiro. Não é uma representação que eu faço para você. Essa é a capacitação espiritual que Paulo apresenta e coloca no seu perfil. E capacitação ministerial, a palavra da verdade, o poder de Deus, as armas de justiça. Literalmente ali no texto está escrito assim: armas da mão direita e armas na mão esquerda. E eles sabiam porque eles conviviam, né? Eles estavam sob o domínio do Império Romano. Eles sabiam que na mão direita, normalmente o cara é destro, né? Não são pessoas abençoadas como eu, que são canhotos, né? Uma elite pequena da humanidade, né? Somente 10% das pessoas são canhotas, não é verdade? Porque a mão esquerda é a mão direita. Vocês sabiam disso? É a mão certa, é a mão esquerda. Vocês não sabiam disso?
O que Paulo, bobagem, né? O que Paulo está dizendo? Porque na mão direita ia a espada, e na mão esquerda ia o escudo, armas de ataque e armas de defesa. Lembram-se de Efésios 6, a armadura de Deus? O que é a espada? Palavra da verdade. O que é o escudo? O escudo da fé para apagar os dardos. O que Paulo está dizendo? As nossas armas são armas espirituais. Não temos tempo para ver isso tudo. Paulo fala sobre as armas da luz e assim por diante. Ele vai descrevendo isso aqui. Próxima. E aqui a gente vai encerrar. O que você observa aqui eram as críticas e as acusações de líderes e de pessoas que estavam fazendo contra Paulo em sua igreja. E Paulo então faz uma série de paradoxos, de coisas contrárias, e elas são muito interessantes. E a vida cristã é uma vida de paradoxo. Há essa palavra em espanhol, paradoxo? 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 Paradoxa? A paradoxa, né? Coisas aparentemente contraditórias, opostas entre si, que não tem como conciliar. E Paulo vai falar desses paradoxos, né? Ele vai listar por honra e por desonra, difamação e por boa fama, tidos por enganadores e verdadeiros, desconhecidos apesar de bem conhecidos. O que ele está querendo dizer com isso? Por exemplo, por honra e por desonra significa você já não é mais um cidadão, você perdeu todos os seus direitos. Fama, má fama e boa fama, né? Lá aqui mesmo na segunda carta, capítulo 10, diz assim, ó, as cartas com efeito, dizem, são fortes e graves, mas a presença dele é fraca e a palavra desprezível. Era disso que estavam falando sobre Paulo. Quando ele diz assim, desconhecido, mas bem conhecido, a palavra dá a ideia de que, Paulo, você é um João ninguém. Você não é um cara famoso, você não tem muita autoridade, e podemos falar à vontade contra você. Você não tem currículo, você não vale nada, você é um João, você não tem credenciais, você não tem formação, e principalmente no mundo que privilegiava, né, a academia, a lista de currículos, a oratória, a capacidade de filosofar, de argumentar. Ele não era um grande orador. A sua presença física sequer era de personalidade, alguém que chegava e, né, Era essas as descrições que eram feitas de Paulo. A vida cristã é uma vida de paradoxos. Eu quero terminar, porque a perspectiva de Deus sobre a nossa caminhada é bastante diferente da normalidade. Porque quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente aprende que quando perde, é que a gente ganha. O último é o primeiro. O menor é o maior. Quando eu sou fraco, isso subvertendo as coisas que a gente conhece e sabe. Era exatamente isso que Paulo estava colocando. Vocês estão dizendo que eu sou assim. Por isso o cristão nunca espere reconhecimento do mundo. Cuidado com as doces palavras do mundo. O mundo odeia o Evangelho. O mundo odeia a Deus. O mundo odeia Jesus Cristo. Pode até usar o nome dele, pode usar até a Bíblia. Não se fie, não confie, não se apoie nas perspectivas e filosofias do mundo, porque elas corrompem
degeneram e fragilizam a palavra da verdade. E houve um homem muito conhecido, um escritor, se você encontrar um livro dele, leia, chamado Tozer, e ele disse assim, eu quero terminar com a leitura da reflexão dele sobre essas coisas. Eu achei muito bom. Ele se expressa de uma maneira magistral, de uma maneira bem contundente. O cristão acredita, no coração do sistema cristão está a cruz, como seu paradoxo divino. O poder do cristianismo aparece em sua antipatia, nunca em sua concordância com os caminhos dos homens caídos. A verdade da cruz é revelada em suas contradições. Simplesmente observe o verdadeiro cristão enquanto ele põe em prática os ensinamentos de Cristo e seus apóstolos. Observe as contradições. O cristão acredita que em Cristo ele morreu, mas está mais vivo do que antes e espera viver para sempre. Ele caminha na terra enquanto está assentado no céu. Embora nascido na terra, ele descobre que depois da sua conversão, ele já não está mais em casa. Ele perde a vida para salvá-lo e corre risco de perdê-la se tentar preservá-la. Ele desce para se levantar. Ele se recusa a descer. Quando ele se recusa a descer, ele já está embaixo. Mas quando começa a descer, eis que ele é levantado. Ele é mais forte quando está mais fraco, e é mais fraco quando se sente mais forte. Embora pobre, ele tem o poder de enriquecer os outros. Mas quando ele se torna rico, sua capacidade de enriquecer os outros desaparece. Ele sempre tem mais depois de ter doado, e tem menos quando possui mais. Ele pode ser e muitas vezes é o mais alto quando se sente mais baixo. É mais sem pecado quando está mais consciente do pecado. Ele é mais sábio quando sabe que nada sabe, e sabe menos quando adquiriu uma maior quantidade de conhecimento. Às vezes ele faz mais sem fazer nada, e vai mais longe quando está parado. No peso ele consegue se alegrar e manter seu coração alegre mesmo na tristeza. Ele teme a Deus, mas não tem medo de Deus. Na presença de Deus ele se sente sobrecarregado e desfeito, mas não há lugar onde ele preferia estar a não ser na presença dele. Ele sabe que foi purificado do seu pecado, mas está dolorosamente consciente de que em sua carne não habita bem algum. Ele ama supremamente aquele a quem nunca viu. Embora seja pobre e humilde, fala familiarmente com aquele que é o Rei de todos os reis e Senhor dos senhores. E não está ciente de nenhuma incongruência ao fazê-lo. Ele sente que é menos do que nada por direito próprio, mas acredita sem dúvida que é a menina dos olhos de Deus, e que para ele o Filho Eterno se tornou carne e morreu na cruz da vergonha. Cristão incrível. Essas palavras de Tozer ecoam com uma série de magníficos paradoxos de Paulo. Descreve a representação de um cristão verdadeiro e autêntico. Ele diz que ele e seus companheiros são genuínos, mas eram considerados impostores, conhecidos, mas considerados como desconhecidos. Estavam morrendo, mas eles que estavam vivos. É interessante que essa expressão que Paulo usa, ele está quase morto. Quantas vezes ele foi dado como morto? Mas o cara, e até eu pensei assim, né? E aí lembrei, né? É o duro de matar. Não conseguiam matar o homem. E uma vez eu li uma frase bem interessante sobre isso. Todos nós somos imortais, enquanto Deus quiser. Enquanto Deus quer que você cumpra o seu propósito, você não vai morrer. Mas quando você tiver cumprido o seu propósito e chegar a hora, Ele vai te chamar. Somos imortais, enquanto na sua soberania Deus assim o quiser. Espancado, mas não morto. Triste, mas sempre alegre. Há vários textos que falam, nossa, como eu sou triste porque aconteceu isso. Paulo tinha tristezas, mas no coração dele ele estava sempre alegre. Pobre, eu não tenho nem endereço próprio.
Jesus mesmo falou: olha, o Filho do Homem não tem nem sequer onde encostar a cabeça. Ah, que coisa mais triste ouvir esse evangelho, onde se está propondo mundos e fundos. Venha para Jesus e você vai se enriquecer. Quando a Bíblia fala de riqueza, são de coisas espirituais e maravilhas. Ele morreu sem ter nada, morreu decapitado, como a maioria dos apóstolos morreram assim. Paulo nunca seria chamado para pregar nas grandes convenções das grandes denominações hoje em dia, porque ele é um fracasso total à luz do que é pregado em muitas igrejas em nossos dias. Nunca chamariam este homem para pregar, porque primeiro que ele vivia preso, e segundo, ele nunca mercadejou a palavra de Deus, ele nunca vendeu uma vírgula do evangelho para enriquecer e tirar proveito do evangelho. Ele nunca seria chamado. O cristão, somente homem ou a mulher que se posiciona entre esses dois mundos pode se qualificar para tal descrição. O cristão autêntico é uma posição altamente vulnerável. Ele está esticado entre Deus e os homens. Devemos nos contentar em ser chamados de impostores por alguns, e ser considerados desconhecidos, ser ameaçados e punidos, ser pobres e não ter nada, sabendo o tempo todo que diante de Deus, na verdade, o oposto é totalmente verdadeiro. Como Deus nos vê, somos seus verdadeiros filhos, conhecidos no céu, vivendo e nos regozijando no Espírito, quando a carne está perecendo, sempre transmitindo as riquezas insondáveis de Cristo a muitos e sendo herdeiros de toda a criação, quando o tempo estremece na eternidade. Que adorável contradição, né, nós vivemos. E tudo isso porque um dia Ele deu a sua vida por nós. Aquilo que poderia ser a maior derrota, o maior fracasso, se tornou um brado de vitória. Está consumado. Foi feito a redenção, a salvação prometida está aí agora ao alcance de todo aquele que crê. O perdão, a justificação dos pecados por aquele que nunca embainhou uma espada, não escreveu um livro, não fez nenhuma fábrica, não foi um CEO, né, um grande líder. Ele nunca foi banqueiro, ele nunca teve bancos, ele nunca teve exércitos, ele não foi médico, ele não foi cientista, ele não tinha nada, mas possuía tudo. Ele era o criador de todas as coisas e nos inspirou as palavras mais ricas e lindas, que é a sua palavra, que nos edifica, que nos constrói e que nos orienta. E por isso nós estamos aqui nessa manhã, para celebrar a grande contradição que nós vemos em Jesus Cristo. Um homem, Deus feito homem, morrendo na cruz, por causa do meu e do seu pecado. E nele encontramos o perfeito perdão, a purificação, a cobertura perfeita, uma justiça pela qual Deus nos aceitará, porque somos seus filhos, amados e adotados em sua família. Vamos celebrar, convidar o pastor Lucas, ele vai nos dirigir nesse momento.